Pai, nessa noite eu peço a Tua graça para comunicar aquilo que o Senhor deseja comunicar à nossa igreja. Eu peço graça para nós ouvirmos aquilo que Teu Espírito deseja dizer à sua igreja. E eu peço graça para que nós venhamos obedecer e viver de acordo com tudo aquilo que nós vamos ouvir nessa noite a respeito da Sua palavra para a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Oh, aleluia. Abra sua Bíblia em João 6. Nós vamos ler bastante, então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo tudo o que eu vou ler. Leia comigo, porque o capítulo 6 de Lucas é grandão e nós vamos passar por quase todo ele. De João 6 é grandão e nós vamos passar por quase todo ele, lendo. Então abra lá João 6. Nós vamos começar pelo versículo 12, mas o contexto que está acontecendo aqui é que logo depois de Jesus fazer um dos maiores milagres do ministério dele, que foi a multiplicação dos pães. Então Jesus havia multiplicado pães para 5.000 pessoas. Gente, presta atenção aqui, hoje parece que o pessoal está afobadão. Então Jesus estava em Tiberíades, que é uma região perto ali do mar da Galileia, e como essa região era uma região onde os peregrinos, os israelitas iam em caminho de Jerusalém na época da Páscoa, e era a época da Páscoa, enquanto Jesus estava com seus discípulos ali, uma multidão começou a se juntar ao redor dele, cerca de 5.000 homens. Quando diz a Bíblia que um número é de 5.000 homens, o que ele está dizendo é de que essa contagem é de somente homens, mas ainda tinham mulheres e crianças. Então, se tinham 5.000 homens, provavelmente havia cerca de 10.000 pessoas reunidas ali. Então a gente acha, nossa, que incrível, Jesus multiplicou pães para 5.000 pessoas, não, para 5.000 homens, mais crianças e mulheres. Então era muita gente reunida ali, por causa dessa região que passava pelo mar da Galileia e descia pelo rio Jordão para evitar passar por Samaria. Então eles iam por essa região descendo para Jerusalém. Quando Jesus multiplicou os pães, os peixes para essa multidão, a multidão ficou fascinada, porque imagina, eles estão no meio do nada, numa caminhada longa, passando por uma jornada de peregrinação, alguns descendo, outros subindo de volta de Jerusalém, encontram um homem que se diz um profeta, com ensinamentos incríveis, mas muito mais do que simplesmente ensinamentos bons, o cara multiplica pães e peixes, de graça. Tipo, onde mais você gostaria de viver a não ser perto de um cara que consegue multiplicar comida sem você precisar pagar, né? O contexto dessa multiplicação, o cumprimento profético dessa multiplicação, está relacionado com uma profecia. Eu não anotei aqui o versículo, eu acho. Isso, Isaías 55. Está relacionada com a profecia de Isaías 55, onde Deus fala para o seu povo: ei, você tem fome? Vocês estão com sede? Vinde a mim, comprai pão, comprai o que vocês precisarem, comprai comida, sem dinheiro nenhum, porque eu sou aquele que vai suprir para vocês. Então Jesus fez isso para o seu povo, ele multiplicou pães e deu para aqueles que precisavam, e eles se satisfizeram. Mas no final do dia, Jesus falou para os discípulos: foge daqui, vai embora. Jesus fugiu. Não, e antes disso, no contexto aqui, para você ter uma ideia, por que ele multiplicou os pães e os peixes, e por que ele deu a mensagem que eles deram, eles conectaram a pessoa de Jesus com o profeta que havia de vir de acordo ou parecido com Moisés. Então eles olharam e falaram assim: esse daqui é aquele que nós esperávamos que viria ser como Moisés. Por quê? Porque ele está alimentando um povo no deserto. E ele está profetizando como ninguém profetizou antes.
Mas na cabeça deles, o que eles pensaram? Se ele está fazendo isso, nós precisamos fazer esse cara rei de Israel. Porque se nós tivermos alguém como ele, como rei, a gente vai solucionar a pobreza na nossa nação e ele vai nos livrar da mão de Roma. Ele vai ser o nosso libertador físico. Ele vai ser aquele que nós esperávamos que nos curasse, que nos libertasse, que nos ajudasse, que solucionasse os nossos problemas. Nós seríamos o seu povo, ele seria o nosso rei. Jesus, quando ele viu que eles, e o versículo, a passagem diz que quando Jesus viu que eles estavam a ponto de pegá-lo à força e fazer dele rei, ele vazou. Foi para o monte sozinho, falou para os discípulos irem embora, os discípulos foram para o outro lado, subiram ao norte para Cafarnaum, o norte do mar da Galileia, e Jesus ficou, encontrou eles no meio do caminho, andando sobre as águas, e foi parar em Cafarnaum. E isso para fugir da multidão. Só que a multidão, quando amanheceu, eles olharam os barcos e falaram assim, o barquinho de Jesus está aí. Ele ou está aqui, ou está onde os discípulos foram. E aqueles que estavam procurando Jesus, pararam em Cafarnaum, algumas horas, um tempo depois. No outro dia, Jesus já estava lá em Cafarnaum, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Então, a multidão estava espalhada, alguns foram para casa, outros desceram para Jerusalém, e uma multidão seguiu Jesus de novo. Porque, na prática, fisicamente, ou pensando na prática, o melhor lugar para estar agora é perto daquele cara que multiplica pães e peixes. Vamos seguir ele, aonde ele estiver a gente tem comida. Um sanduíche de peixe. E aí, Jesus está lá ensinando na sinagoga, começa a aglomerar de novo a galera. Começa uma multidão se juntar a Jesus. Jesus tentando ensinar e a galera começa, Jesus, mas como que você chegou aqui? Como que você chegou aqui? Quando? E aí Jesus, é aqui o contexto que nós começamos no versículo 15. Eles então estavam, essa é a época da Páscoa, Jesus estava ensinando na sinagoga e essa é a penúltima Páscoa de Jesus. Então, 1 ano depois, Jesus estaria indo para Jerusalém na Páscoa para morrer na cruz. Esse é 1 ano antes. Então, Jesus está aqui e eles começam a perguntar, que hora você chegou? Jesus respondeu então, quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos, não, isso daqui já é antes. Mas eu já contei essa parte, do versículo 12 ao 15. Então, vamos pular isso que a gente ganha tempo. Aí no versículo 25 agora, já é em Cafarnaum e eles estão lá. E eles perguntam para Jesus no versículo 25, Rabi, que quer dizer mestre, quando chegaste aqui? Jesus, entendendo o que eles estavam querendo dele, ele respondeu, em verdade vos digo, que vocês me buscam, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram do pão e ficaram satisfeitos. Vocês não estão procurando padeiro, vocês estão procurando pão. Vocês não estão me procurando, não estão desejando de estar perto de mim, porque vocês entenderam quem eu sou e vocês estão desejando a minha pessoa. Vocês estão aqui porque vocês querem algo para vocês. A partir de agora, Jesus entra no sistema dele e desliga os filtros. Ele aqui agora fala assim, eu vou quebrar o pau, eu vou chutar o pau da barraca, ofenda-se quem quiser se ofender, mas eu vou meter o louco aqui agora. Jesus então, a partir de agora, presta atenção no que Jesus vai falar para essas pessoas, porque muito possível você caia na categoria dessas pessoas. Assim como eu, muitas vezes, quando eu leio esse texto, eu sou levado a me arrepender, porque eu estou procurando o pão e não um padeiro. Ok? Então vamos ouvir a palavra, aquilo que Jesus vai dizer, não pensando, nossa, isso é para fulano, isso é para ciclano. Se fulano estivesse aqui para ouvir essa mensagem,
mas em todo momento que Jesus responde e diz o que ele diga, ore dentro de você, se arrependendo e pedindo graça da parte do Senhor, para que você entenda o que Jesus está querendo dizer e não passe despercebido como essas pessoas passaram. Porque nós somos muito rápidos para julgar os judeus, os israelitas, como se eles fossem um povo cego, um povo surdo, um povo burro, que não conseguiu entender as palavras de Jesus, mas se nós estivéssemos lá, provavelmente nós seríamos aqueles de quem João estaria escrevendo. E eles disseram isso, aquele eles disseram era nós. Nos ajuda, Senhor. Então, hoje ainda, nós provavelmente vamos receber de Jesus um chacoalhão, para entender que possivelmente nós estamos aqui num domingo, reunidos nessa casa, porque nós estamos esperando de Jesus algo, porque nós estamos buscando uma recompensa, porque nós estamos buscando algo que vai nos beneficiar na nossa vida agora. Nós estamos buscando, vamos na casa onde Jesus vai estar, não para encontrar Jesus, mas porque Jesus pode fazer algo para nós. Então Jesus, a partir de agora, ele começa a fazer um paralelo nessa passagem aqui entre Isaías 54, 55 e também Daniel 7, onde Jesus é chamado de Filho do Homem. Em Daniel 7, quando a visão de Daniel, ele vê um como Filho do Homem se aproximar de Deus Pai, ele recebe toda a autoridade nos céus e na terra, para cumprir a justiça de Deus. Então ele se coloca e fala algumas palavras para fazer esse paralelo das profecias de que ele seria aquele que Deus estava enviando para ser o governador, o príncipe do povo, que vai cuidar do povo de Deus, ou aquele que vai ser o pastor segundo o coração de Deus, aquele que vai fazer toda a vontade do Pai, aquele que recebeu a autoridade para trazer alimento, cuidado e vida para o seu povo, o povo de Deus. Então, no versículo 27, ele continua dizendo assim, então ele acabou de dizer, vocês estão aqui porque vocês se satisfizeram do pão que eu dei ontem. Vocês estão aqui esperando que eu vá dar comida para vocês de novo. E aí no versículo 27 ele disse, trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Então perguntaram-lhe, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crede naquele que ele enviou. Então olha o que está acontecendo, olha a pressão que começa a crescer aqui. Eles viram, Jesus, o Senhor está aqui, que bom, né? Nossa, eu nem sabia que o Senhor estaria por aqui. Vocês estão me procurando porque vocês querem pão, vocês não me querem. Aí, pô, Jesus, como assim? Aí Jesus fala para eles assim, para de ficar fazendo obra, para de ficar tentando qualificar a si mesmo por mérito daquilo que você pode fazer diante de Deus, ao invés de colocar a sua fé nem na pessoa de Deus somente. Perdão. O que isso tem para nós hoje? A ideia de que nós podemos fazer coisas para sermos vistos por Deus. Que nós podemos fazer coisas para merecer um tratamento melhor da parte de Deus. Nós até sabemos que Jesus é aquele que salva, aquele que provê, aquele que muda e transforma. Mas mesmo assim nós queremos ser vistos por Jesus como alguém que merece aquilo que Ele tem para dar. E Ele fala para eles, cara, vocês estão trabalhando para ganhar pão, vocês caminharam até aqui para vocês ganharem um pão, que amanhã vocês vão ter fome. Trabalhem por aquilo que é eterno. E eles falam, mas então como é que a gente faz as obras de Deus? Quer dizer, como é que a gente vai ser judeu? Como é que nós vamos ser conhecidos como cristãos, como crentes, se a gente não fizer nada? Já parou para pensar nisso? Como é que você seria conhecido como crente, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você não fizer
as obras, os trabalhos que se espera de você. Jesus falou assim: primeiro, aquilo que você pensa sobre obras de Deus está errada. Porque o que é obra de Deus, é obra de Deus, não sua. O que é obra de Deus, deixa para Deus obrar. O que é sua obra é crer naquele que Ele enviou. Essa é a obra que você pode fazer. E crer naquele que Deus enviou não pode te fazer uma roupa bonita. Não coloca uma plaquinha na sua testa. Não toca trombetas ao seu redor. Não dá tapinha nas suas costas. Por quê? Porque ninguém vê a fé que você depositou em Jesus. Vocês querem ser vistos como homens e mulheres de Deus? Deixa eu dizer, para de fazer obra para ser visto pelos homens, para que vocês sejam aplaudidos por aí, porque Deus não olha para essas coisas. O que Deus vê é aquilo que o homem não vê, a sua fé depositada naquele que Ele enviou para dar a vocês aquilo que o homem não pode dar. Porque se você quer pão, vai na padaria. Porque se você quer prosperidade, trabalha. Assiste o YouTube, tem várias maneiras de como você ficar rico. Se quer restauração familiar, procura um psicólogo de família, como é que chama? Que é terapia familiar. Consegue também. Você quer ser liberto dos seus vícios? Procura terapia. Você provavelmente conseguirá também. O que Jesus está dizendo é, para de ficar procurando Jesus, fingindo que você está fazendo porque você o ama, mas o que você está fazendo é procurando Ele porque você quer para você alguma coisa. O que Deus quer de você é somente a fé. Ai, imagina como é que isso caiu no ouvido deles. Como isso está caindo no seu ouvido. Como isso, essa simples mensagem poderia acabar aqui e já estaria satisfeito, porque eu sei que já ofendi um monte de gente aqui. Jesus continua então no versículo 31. Eles respondem a Jesus: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Olha o que eles estão dizendo para Jesus. Vamos continuar até um pouquinho mais. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre desse pão então. E Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crer em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Ui. Então, é importante aquele contexto que eu dei no começo, porque se a gente não tivesse entendido aquilo, a gente provavelmente não entenderia porque Jesus está fazendo esses paralelos. Então, Jesus está vindo de um momento onde Ele está dando comida, pão para as pessoas. Agora as pessoas querem procurar Ele para que Ele continue dando a eles pães. Eles estão pensando que Jesus é agora uma fonte física, material. A mina. O mapa achamos a mina. Achamos o tesouro. Quando a gente tiver fome, é só pedir para esse cara, nos dê o que a gente precisa. E ele vai lá, pães. E aí eles viram para Jesus, vira para eles, vocês têm que crer em mim, não pedir para mim o que vocês querem. Porque não é eu colocar minha fé em vocês, é vocês colocarem a sua fé em mim. Eu não existo para servir vocês é que existem para servir a mim. Eu não existo e eu não vi ao mundo simplesmente para que vocês sejam felizes. Eu vi ao mundo para que vocês descobrissem que vocês não são felizes, vivendo a vida medíocre que vocês vivem.
e a vida que eu tenho para oferecer para vocês, ainda não vai ser materializada agora, mas deixa eu dizer para vocês, ela vai durar para sempre. E vocês estão preocupados com o que vocês precisam agora, hoje, na sua circunstância, na sua situação atual. E eles viram e falam, mas Jesus, que história é essa? Porque Moisés deu para a gente comida, nossos pais comeram no deserto, 40 anos. Eu acho legal esse cara falar assim com Jesus, porque parece que ele não leu a Bíblia, né? Tipo, era como se, tipo assim, Moisés saiu do Egito e falou assim, pessoal, é o seguinte, eu estava conversando com Deus e eu pedi para Ele que eu quero realizar milagres aqui para vocês e eu vou prover comida para todo mundo. Tipo, ignorou toda a história do povo no deserto. Uma geração inteira morreu porque eles eram desgraçados. Essa é a realidade. Ninguém acreditava em Deus. Ninguém acreditava em Moisés. Deus intitulou, colocou uma etiqueta naquela geração e falou assim, testa dura. Povo cabeça dura. Essa é assim que Deus catalogou aquela geração. E aí ele fala disso como se fosse poético. Nossa, nossos pais comeram no deserto. E Moisés estaria lá, eu ia falar no túmulo dele, mas Moisés não teve túmulo. Então, Moisés está em algum lugar rindo daquele momento, né? E ninguém riu porque ninguém entendeu também, né? É porque Moisés não foi enterrado, gente. Vocês lembram? Vocês leram isso? Não, deixa para lá. Meu Deus. O povo não tá para graça mesmo. O povo tá assim, olha o que você tá falando, velho. Foi ótima. Moisés é o único que não pode revirar no túmulo, velho. E Enoque. Mas enfim. Aleluia. Eles viram, e o que está acontecendo aqui é um desafio. É uma geração que está querendo dizer para Jesus como o profeta, como o Messias deveria ser. Eles estão ensinando Jesus o que Jesus tinha que ser. Eles querem que Jesus entenda o que eles esperavam do Messias. Jesus, se você é o Messias, a partir de agora a gente não precisa comprar pão. Nós vamos viver com você e você vai prover pão para a gente. Vocês estão entendendo? Se você é maior que Moisés, você vai prover mais comida do que Moisés. E aí, Jesus responde para eles, o pão que Moisés... Não, e aí Jesus dá um tapa na orelha deles, porque eles dizem, Moisés nos deu o pão no deserto. Jesus disse, não foi Moisés que deu. Quem deu foi o meu Pai, para começar. E segundo, o pão que Moisés deu para eles, matava a fome um dia, mas no outro dia eles precisavam de novo. O pão verdadeiro é aquele que desce do céu e dá vida sem que a pessoa precisa comer novamente desse pão. Porque uma vez que você comeu desse pão, você não tem mais fome, você não tem mais sede. Porque a fome e sede que é preciso alimentar o corpo, é preciso se alimentar de pão e água, codornizes e peixes, esse corpo falece, porque ele está submetido ao pecado e à morte. Mas aquele que come desse pão, ele nunca mais morrerá. Ele nunca mais vai precisar comer. Ele nunca mais vai precisar se manter, se esforçar para se livrar das enfermidades, das maldições e do pecado. Porque nele estará a vida eterna. Mas Jesus, então, a gente quer comer pra caramba desse pão. Nos dá todo dia desse pão. Jesus falou, basta você comer uma vez. Eis aqui o pão, o verdadeiro pão. Não como esses que mofam, mas o pão que está eternamente vivificando cada um de vocês que se alimentam dele. Versículo 37. Vai ficando pior a conversa. Jesus parece que ele vai se soltando. Ele joga uma, depois fala, vocês aguentaram? Vou jogar mais uma.
Olha o que ele disse então no versículo 37, porque aí eles acabam dizendo assim, né? Ele acaba dizendo, mas vocês me veem os sinais, mas vocês ainda não credes. Então, deixa eu só enfatizar esse momento. Os caras estavam na sinagoga, indo ou voltando de Jerusalém, porque eles eram crentes. Eles estavam cumprindo a lei. Eles estavam desejosos da visitação de Deus. Os caras caminharam ainda mais para encontrar Jesus em Cafarnaum. Eles estavam ali diante do Messias, esperando que o Messias fizesse o que o Messias quisesse fazer, para dizer para eles para onde ir e como fazer as coisas. Jesus olha para eles e fala, vocês estão aqui, vocês estão trabalhando, vocês estão cumprindo a religiosidade de vocês, vocês estão dando dízimo, vocês estão tendo comunhão, vocês vão na sala de oração, nos pequenos grupos, vocês fazem evangelismo, vocês fazem o que vocês fazem, mas ainda assim, vocês não creram em mim. Meu, isso é pesado. Isso é pesado, gente. A gente tem que ler isso como algo pesado e real, porque Jesus está mandando a real para uma galera que nós olharíamos hoje e diríamos, cara, esses caras são crentes demais. Se eles estivessem no nosso meio, a gente estaria aqui adorando com os braços levantados, chorando e tudo mais. E Jesus olha para eles e fala assim, vocês estão aqui adorando da maneira que vocês estão? Não porque vocês querem me adorar, vocês estão adorando porque vocês acreditam que adorar faz de vocês pessoas melhores. Faz com que vocês recebam bênçãos maiores. Faz com que vocês tenham uma vida melhor e próspera. Vocês não estão aqui porque vocês reconheceram quem eu sou. Vocês estão aqui porque vocês sabem do que vocês precisam. E aí Jesus manda essa daqui, ó. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E de modo nenhum eu rejeitarei quem vem a mim. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Foco aqui em todos. Então, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Todo aquele que ele enviar a mim, eu recebo. De todos os que ele me deu, eu não vou perder ninguém. Mas o que eu vou fazer? De todos os que ele me deu, eu os ressuscitarei no último dia. Porque essa é a vontade de meu Pai. Que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, duas coisas ficam claras nessa porção aqui, né, da conversa, do discurso de Jesus. Primeiro, a vontade do Pai é a mesma vontade do Filho, a vontade do Filho é a mesma vontade do Pai. O Pai mandou o Filho porque o Filho desejava, o Filho veio porque o Pai desejava. Pai desejava que aqueles que deveriam ser salvos fossem atraídos a Jesus. Jesus desejava que todo aquele que fosse atraído a Ele fosse salvo. A vontade do Pai e do Filho são uma só, de salvar todos aqueles, todo quem? Somente aqueles que olhassem para o Filho e crescem nele. Isso parece o Evangelho, não parece o Evangelho para você? Para mim é Jesus pregando o Evangelho de Jesus. Só que Jesus acabou de dizer, vocês não creram em mim. A gente esperaria, se Jesus estivesse aqui agora, a nossa expectativa é de que Jesus olharia ao redor da igreja e falaria assim, louvado seja o meu Pai, porque todos vocês creram em mim. Essa seria a nossa expectativa. Jesus olhou uma multidão e disse, vocês estão aqui, mas vocês não creem em mim. Porque aqueles que creem em mim, só creem em mim, porque o Pai atraiu eles a mim. Ele não atraiu eles ao pão. Ele não atraiu eles ao milagre, aos sinais,
as providências, as mudanças pessoais. Seja uma boa pessoa em 2023, se torne cristão, né? Alvo de ser uma pessoa melhor em 2023, eu vou virar crente. Não. No mundo hoje existem milhares e milhares de igrejas focadas em seus membros, focadas em fazer da vida de seus membros uma vida melhor, focada em alimentar com pão, até que essas pessoas testemunhem para outras pessoas. Eu não passo fome porque eu tenho pão na minha igreja. Outros famintos vêm pelo pão. E são poucos os que são atraídos ao padeiro que dá pão, ao verdadeiro pão, que só crê porque o Pai o atraiu a Ele. A loucura do Evangelho é crer que ninguém pode ter Jesus para si. Jesus não é um gênio da lâmpada. Jesus não é seu servo. É Jesus que tem para si pessoas. É Ele quem toma para si aqueles que o Pai trouxe a Ele. E isso é graça. Isso é dizer que a obra da salvação ela é totalmente feita por Deus. O Pai te desejou, o Pai te atraiu ao Filho. O Pai e o Filho te mantêm nele, porque Ele te desejou, Ele te deu graça, Ele te deu fé e Ele te aceitou para si. Jesus é a segurança da salvação. Todo aquele que é dado a Ele por Deus, nele crê e somente nele crê. Não precisa de outras muletas, nem amuletos para auxiliar em nada e aumentar nada. Nessa nossa vida nós podemos ter muito ou pouco, ser grande ou pequeno, tudo dependendo do propósito e da graça concedida por Deus. Mas a ressurreição e a vida eterna só acontece se depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus. Você pode depositar a sua fé na Imago Dei. Isso não te ressuscita no último dia. Você pode depositar a sua fé na Bíblia. Isso não te ressuscita no último dia. Você pode depositar a sua fé na sua devoção. Isso não te ressuscita no último dia. Você pode até mesmo depositar a sua fé na sua fé. Mas isso não te ressuscita no último dia. Jesus está dizendo o seguinte: aqueles que vêm a mim, desejando a mim, buscando a mim, eles vêm a mim porque o Pai o trouxe a mim. E esses que o Pai me deu, ninguém toma. Ninguém toma. Porque o meu desejo, o desejo do Pai, é de que nenhum se perca. Agora eu te pergunto, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estiverem envolvidos em algo, existe alguém ou algo no mundo, no universo, que possa fazer algo diferente do que eles estão fazendo? Não. Será que existe algo que pode te afastar, te remover do amor de Deus, se Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo estão te segurando nele? Talvez por isso que Paulo fala com tanta veemência. Nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o porvir, nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, por quê? Porque Ele é a garantia. É Ele quem garante, é Ele quem disse que Ele garante. Se Jesus não pode fazer o que Ele está garantindo, o que Ele está prometendo, então a nossa fé é morta. Não vale de nada. Se Jesus não pode cumprir o que Ele está prometendo de não perder nenhum daqueles que o Pai o deu, então, o que nós fazemos? Se o único caminho é por meio de Jesus, e Jesus não pode assegurar que a gente chegue lá, estamos perdidos, estamos mortos, a nossa fé é inútil. Vamos fingir que a gente é crente, que a gente é legal, porque estamos mortos, fadados ao inferno.
Mas se Ele é quem Ele diz que Ele é, se Ele faz o que Ele diz que Ele vai fazer, se nós estamos seguros nele, então nós podemos encontrar paz nele. Em Ti somente, para Ti somente. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus, seja feita a Sua vontade. Cumpra em mim o Seu propósito. Que as minhas palavras sejam as Suas palavras, que as minhas ações sejam as Suas ações. Problemas? Jesus passou por problemas, porque eu não passaria. Jesus teve fome, porque eu não teria. Jesus teve falta, porque eu não teria. Jesus morreu numa cruz, por que eu espero viver coroado? Jesus não foi apresentado a nós como uma solução para os nossos problemas. Para e pensa nisso que eu acabei de dizer, se isso é heresia. Jesus não foi apresentado como uma solução para os nossos problemas. Jesus não é só uma solução para os nossos problemas. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo que havia de vir. Ele é a fonte de toda a existência. Ele não soluciona o seu problema é inexistente nele. Ele não é um remédio que retira o sintoma, ele é cura completa para qualquer problema. O seu problema, Jesus olha para o seu problema, o que é o seu problema diante de mim? Por que você está preocupado com algo diante de mim? Por que você está desejoso de qualquer outra coisa fora de mim? Se você tem a mim, isso é muito parecido com o que Davi compreendeu quando ele disse, vou contextualizar no Novo Testamento, se Jesus é o meu pastor, eu não tenho falta alguma, por quê? Porque eu tenho o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, eu não preciso preocupar com comida, com bebida, com o que vestir, com o amanhã. Eu não tenho preocupações nenhuma, porque se Ele quiser que eu passe fome, o meu pastor vai me fazer passar. A minha confiança não está em pastos verdejantes, águas tranquilas. A minha segurança está em Ele é o meu pastor. Nele eu encontro segurança. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada. Por quê? Porque Ele está comigo. Porque é nele que eu me escondo e tenho segurança. Eu não tenho medo do vale da sombra da morte, porque o que é a morte perto dele? Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor. Eu posso passar fome, passar por problemas ou perdas. Nada disso. Se eu preciso, Ele vai me dar. Ele não me dá o que eu quero, Ele me dá o que eu preciso. Ele sabe muito bem como me levar às moradas eternas. Ele sabe muito bem como me apresentar santo e imaculado diante do Pai. Ele sabe muito bem como levar o meu caminho de uma maneira que Ele receba toda a honra e toda a glória no final. Isso pode parecer um discurso religioso muito gostoso, mas talvez até esse sentimento de que eu devo gostar disso esteja camuflando uma rejeição à mensagem de Jesus. Como foi nos tempos de Jesus. Versículo 41. Quando ele disse isso, eles deveriam cair aos pés de Jesus, clamando, me salve então, eu quero só você, como a gente está agora disposto a fazer. Mas, versículo 41 diz assim, os judeus começaram a criticá-lo. Eles não aceitaram a mensagem dele, isso ofendeu eles. Eles disseram, como pode ele dizer, eu sou o pão que desceu do céu? Não é ele Jesus, filho do seu Zé? Não é ele filho do rapaz que constrói casa?
Por acaso a gente não conhece o pai e a mãe dele? Como ele pode dizer que eu desci do céu? Jesus então responde para eles, o que vocês estão criticando? Vocês nem entendem o que vocês estão dizendo. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou, se o Pai que me enviou não o trouxer. Se vocês não estão aceitando a mensagem, é porque o Pai não te trouxe a mim. Jesus não está aqui tentando fazer amigos. Jesus não está lendo um livrinho sobre como fazer crescer uma igreja, sobre como encher uma igreja de pessoas influentes, sobre como ser um influencer digital com muitos seguidores na era digital. Ele não está aqui tentando falar o que as pessoas querem ouvir. Ele está aqui para dizer a verdade, porque ele sabe que só vai aceitar a verdade aqueles que o Pai quiser que aceitem. Amém. Qualquer um que rejeitar, Jesus está em paz, porque ele sabe que a vontade do Pai sempre vai ser feita. Você não vê Jesus ofendido aqui. E isso nos ofende. Especialmente na nossa geração, isso nos ofende. Nos ofende o fato de Jesus não ter tentado mais veementemente convencer eles. Como pode Jesus deixar essas pessoas se perderem? Como pode Jesus ter deixado essas pessoas não crerem nele? Porque elas não creem. Você pode manipular a Bíblia do jeito que você quiser. Está claro, preto no branco, elas não creram em Jesus. E Jesus estava ok com isso. Não que ele não desejasse que elas crescem, mas porque ele sabia que somente aqueles que o Pai deu iriam crer. E Jesus disse para eles, como vocês podem dizer, desci do céu? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Terceira vez que ele promete isso. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, ele vem a mim. Isso é Isaías 44, se eu não me engano. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade vos digo que quem crê nele tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, mas eles morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha o que ele está dizendo. Vocês não vêm a mim porque vocês não ouviram de Deus o caminho que vocês deveriam ir. Porque a profecia, os profetas dizem que vocês ouvirão de Deus e por isso vocês crerão. Se vocês não creram, é porque do céu não houve uma voz que te chamou a crer. Isso é tenso, gente, isso é tenso. Isso é tenso. Ele diz, mas se vocês ouviram da voz, arrependam-se, creiam nele. Então vocês crerão e vocês vão se alimentar do meu pão. E o pão que eu dou para que vocês tenham a vida eterna é a minha carne. Porque eu vou me entregar por inteiro. E a minha carne é o que dá vida a vocês. E agora você faz aí um paralelo com a Santa Ceia da maneira que você conseguir. Trazendo para nós, os nossos pais também experimentaram milagres. Provisões, sinais, maravilhas. Os meus pais têm muitos testemunhos para contar. Minha avó tinha muitos testemunhos para contar. Prosperidade, restauração familiar, todas essas coisas que pessoas se aproximam para Jesus. Nós contamos testemunho hoje. Testemunhos trazem pessoas para a igreja. Você sabia disso? Testemunhos fazem com que outras pessoas venham para a igreja. Mais curas, prosperidade, restauração, mudança de caráter.
isso acontece com justos e com injustos. Deus dá chuva para o justo e para o injusto da mesma maneira. Ele não precisou trazer toda aquela multidão à salvação para que elas começassem a descer para Jerusalém. Elas leram, entenderam e desejaram viver a vida religiosa, mas elas não viram Jesus como sendo quem Ele era. Nós ainda corremos o mesmo risco, nós ainda corremos o mesmo perigo de estarmos sendo atraídos por visual, por desejos pessoais, por momentos, por circunstâncias, por pressão, por medo, por ansiedade. E isso fazer com que nós comecemos a viver como os crentes, fazer como os crentes, decidir como os crentes. Mas se Cristo se posicionasse diante de nós, nós provavelmente não aceitariam como Ele realmente é. Porque talvez Jesus não daria para a gente aquilo que a gente quer. Vocês estão comigo? Tendo dito isso, os judeus começaram a discutir entre si, versículo 52. Como pode Ele nos dar só a carne para comer? Pensa como isso era ofensivo para os judeus. Eles tinham comidas que eles não podiam comer, comidas que eles podiam comer, puras e impuras, definidas pelo tipo de animal, tempo do ano. E aí Jesus fala, a comida, o pão que eu tenho para dar para vocês é a minha carne. Comam a minha carne. Isso é canibalismo. Isso é sacrilégio. Isso é uma ofensa a Deus. Alguém comer carne humana. Como pode Ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus disse, em verdade vos digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, Ele aumentou ainda. Ele não deixou só na carne, Ele falou, é para ofender, deixa eu ofender. Se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, então vocês não terão vida em vocês. Se Jesus não teria 10 seguidores no Instagram hoje, ele seria um hater, ele seria tudo menos popular. Talvez ele até fosse popular, mas por ser um hater, por ser alguém que fala ofensa, porque tem muita gente assim hoje, né? Fica famoso porque fica falando ofensa para todo mundo. Esse profeta no meio de uma sinagoga está falando para o povo que não podia comer porco, não podia comer bacon. Ele fala, que bacon o quê? Comam a minha carne, bebam o meu sangue, porque se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês vão continuar mortos. Ainda disse que o povo estava morto. Não bastava dizer que eles não creram, não bastava dizer que eles estavam errados, ainda chamou os caras de mortos. Vocês não vão ter vida em vocês, vocês vão continuar mortos em vossos pecados, como ele continua em João 8, porque vocês não creram que eu sou, vão continuar mortos em vossos pecados. Quem come a minha carne, versículo 54, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quarta vez que ele promete isso. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa dele, assim quem se alimenta de mim, também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como no caso dos seus pais, que comeram maná e morreram. Quem come desse pão, vive para sempre. Qual seria a nossa resposta diante desse discurso de Jesus? Nós hoje espiritualizamos essa mensagem
colocamos simbolismo em várias camadas para dizer que isso é simplesmente um discurso religioso que nós devemos crer. Vamos só crer, né? Coloca na conta da fé, porque a gente não entende nada do que Jesus está dizendo. Mas vamos colocar isso da maneira mais ofensiva possível, para dizer que Jesus estava dizendo que nas camadas mais ofensivas da humanidade, da sociedade, aquilo que ofende a sua moral, a sua justiça pessoal, aquilo que faz com que você pense a respeito de quem você é como pessoa na sociedade. Ele diz: você crê em mim quer dizer que você já não pensa mais como qualquer outra pessoa no mundo. Porque no mundo, como homem, como mulher, você não poderia comer a carne de outra pessoa. Ele está dizendo: eu não sou um homem comum, a minha carne não é uma carne comum, o meu pão, o pão que eu dou para vocês não é um pão comum, porque vocês estão pensando como homens e mulheres comuns. Vocês estão buscando satisfazer o estômago. Eu estou buscando fazer com que o seu espírito tenha a vida eterna. Eu estou dizendo para vocês que se vocês se alimentar de mim, da mesma maneira que você se alimenta do seu pão diariamente, da mesma maneira que você tem vida porque você alimenta o seu corpinho bonitinho, se você se alimentar de mim ao invés, você nunca mais vai morrer, você nunca mais vai passar fome, porque o pão que eu dou é espiritual, o pão que eu dou ressuscita mortos, é por causa desse pão. E aí liga o que ele disse lá em cima sobre o selo, aquele que se alimenta do pão é aquele que tem o selo de Deus. Quando a voz de Cristo proclamar no final dos tempos, no meio do seu retorno, ordenando a anjos e querubins a tocarem trombetas e reunirem todos os seus servos, somente aqueles que se alimentaram do pão que é Jesus Cristo ouvirão a trombeta e ressuscitarão dos mortos. Como diz Paulo, né? Porque a trombeta soará, sim, certamente ela soará, não se deixe enganar, não se deixe perder a esperança. Porque na voz do arcanjo, quando a trombeta tocar, não vão ser todos os mortos que vão ressuscitar, não vão ser todos os que foram à igreja que vão ressuscitar, não vão ser todos os que deram dízimo e oferta que vão ressuscitar, não serão todos aqueles que tiveram prosperidades porque fizeram parte de campanhas que vão ressuscitar, mas somente aqueles que colocaram a sua fé em Jesus Cristo e em Jesus Cristo somente, independente de qualquer outra obra que você possa ter feito. E isso é ofensivo até mesmo para nós crentes de 2023, porque nós estamos buscando maneiras e meios e fórmulas para nós nos categorizarmos como aqueles que são verdadeiramente crentes. Nós queremos poder olhar para a igreja do lado e dizer: eles não são e nós somos. Nós somos portadores da mensagem, eles não. A verdade é de que tudo isso só seria categorizado por meio de obras visíveis de homens e mulheres, não pela fé. Porque em toda a igreja que você entrar, toda a igreja local de Varginha, você vai encontrar aqueles que estão fazendo obras para se alimentar do pão que perece e aqueles que estão crendo, independente de qualquer outra coisa que façam ou deixam de fazer. Até mesmo aqui na Imagodei. E para finalizar, versículo 60. Ouvindo isso, todas essas coisas, todas essas palavras ofensivas, muitos de seus discípulos, a multidão, não aqueles 12, disseram: Jesus, essa palavra é dura demais. Quem pode suportar uma coisa dessa? Quem pode suportar o fato de nós termos que crer em Ti, e viver para Ti, e viver por Ti e por Ti somente, independente de qualquer outra coisa que nós aprendemos por gerações?
de que nós deveríamos ser bons, de que nós deveríamos ser benevolentes, de que nós deveríamos ser misericordiosos, que nós deveríamos dar, que nós deveríamos fazer, Jesus. Isso ofende qualquer um, Jesus. Jesus, sabendo no íntimo de que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhe: olha só, isso aqui que eu disse escandaliza vocês? O fato de que vocês têm que se alimentar de mim escandaliza vocês? Como seria então se vocês vissem o Filho do Homem subir para o lugar onde ele estava antes de ter descido? Se vocês pudessem contemplá-lo em toda a sua majestade e glória, como é que vocês ficariam se vocês pudessem ver a sua majestade? Porque agora estou aqui um simples homem, magrelo, sujo, com o pé sujo, dizendo para vocês: comam da minha carne suada, bebam do meu sangue. E isso ofende vocês? Ah, se vocês vissem este mesmo homem assentado no mais alto dos tronos, dizendo para vocês: vocês não comeram de mim, vocês não beberam de mim, vocês não creram em mim, porque vocês acreditavam que fazer algo era mais importante do que se alimentar e se relacionar comigo somente. Porque a gente pensa, se a gente visse Jesus no mais alto trono, a gente correria para Ele. Essa é a graça do Evangelho. Aquele que era o Verbo vivo de Deus, se encarnou, e Ele não tem graça nenhuma nele, para que as pessoas corram para Ele. Ele não tem beleza, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha raios de luz saindo dele para eles dizerem: nossa, que lindo, vamos seguir ele. E é isso que ele está dizendo: eu vim para dar vida para todo aquele que ouviu do céu a voz, se arrependa e creia nele. Porque quando eu disser o que quer que eu diga, qualquer um que é chamado por Deus crerá em mim, mesmo que eu não tenha anjos me cercando ou esteja sentado em majestade nas alturas. E isso nos ofende ainda hoje, porque nós queremos um Jesus bonito, um Jesus popstar, um Jesus influencer que aceita e ama todo mundo, mas este não é o Verbo vivo que encarnou e desceu e disse: se você não crê, você não vai ter vida em vós. Versículo 63, o Espírito é quem dá vida. A carne não serve para nada, as palavras que eu vos tenho dado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram aqueles que iriam crer ou que não iriam crer, e quem o trairia. Por que Jesus sabia disso? Porque ele confiava na vontade do Pai, que seria feito antes da fundação do mundo. Ele sabia que aquilo que Deus declarou que iria acontecer. Por isso ele mesmo disse que isso iria acontecer também. E aí ele continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eles abandonaram a fé, porque Jesus não ia dar para eles o pão diário. Jesus não ia dar para eles o milagre que eles estavam ali fazendo campanha esperando. Jesus não ia dar para eles a cura que eles estavam esperando, ou aquilo que eles estavam ali motivados para fazer. Jesus não ia chegar e fazer deles famosos, colocar eles sobre alguma das esferas da sociedade. Eles deixaram de seguir Jesus, porque Jesus não cumpriu com as expectativas que eles tinham a respeito dele. Jesus então olha para os 12 discípulos e diz: vocês também não querem retirar-vos, ir embora? Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna,
e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Ele não disse: nós sabemos, Jesus, que Você pode nos dar o pão. Nós sabemos, Jesus, que Você pode fazer algo por nós. O reconhecimento da fé de Pedro e dos 12 apóstolos foi: eles sabem quem Jesus é, não o que Ele pode dar a eles. Você é quem Você diz que é. Para onde nós iremos se nós encontramos a Ti? A quem buscaremos se o Pai nos trouxe para Ti? Como poderemos viver outra vida diferente se nós encontramos a fonte de toda a vida e existência? Como pode que nós vamos querer voltar a pescar peixe se nós encontramos o Salvador, o Santo de Deus? O que é que nós vamos fazer? Eu ainda me lembro, eu prometo que nós estamos finalizando. Em 2009, em agosto de 2009, eu me lembro quando uma das pouquíssimas experiências que eu tive com Deus, onde eu ouvi a voz de Deus internamente, e a pergunta foi exatamente essa: Jesus é suficiente para você? Eu faço essa mesma pergunta para vocês hoje. Se Jesus não te desse cura, se Jesus não prosperasse sua vida, se Jesus não melhorasse a sua vida agora, se você nem mesmo sentisse a presença do Espírito Santo, Jesus seria suficiente? Ou você está aqui porque você tem expectativas do que Ele pode fazer, não porque você reconheceu quem Ele é? Se você não se tornasse famoso, se você não se tornasse um influencer, se você não tivesse uma esfera de influência, se você nem mesmo se tornasse uma boa pessoa vencendo os seus pecados e tentações, você permaneceria fiel? Você continuaria proclamando e adorando a Deus porque Ele te trouxe e te revelou quem Jesus é? Jesus seria suficiente para você? Ou você precisa de Jesus mais prosperidade, de Jesus mais cura, de Jesus restauração, de Jesus... Eu não estou pregando uma graça barata, não entenda mal. Não estou dizendo que você pode viver uma vida da maneira que você quiser, que você vai continuar salvo. Pelo contrário, o fato de você crer em Jesus, por Jesus, fará de você uma pessoa justa, fará com que você tome atitudes justas e retas diante de Deus. Mas para isso, primeiro você vai precisar se alimentar somente de Jesus. Talvez nesse jejum o que você precise fazer é fazer uma desintoxicação religiosa, uma desintoxicação sistemática, onde você acostumou a ser crente, onde você aprendeu a sobreviver com várias coisas além de Jesus, aprendeu a olhar no espelho e se aceitar, mesmo tendo vários pecados, onde o pecado já não te causa mais medo, não te causa mais incômodo. Como o Ramon falou ontem, falou domingo passado, você já não tem aquela ânsia interna dentro de você por causa do gosto amargo do pecado na sua vida. Nós precisamos de ter duas respostas: ou pedir graça para que nós nunca deixemos de reconhecer Jesus como Santo de Deus, a fonte de nossa existência, ou nós precisamos agora clamar e chorar muito, porque nós ainda não o reconhecemos.
E se nós ainda não o reconhecemos, já não há mais esperança. Se nós ainda não o reconhecemos, só Deus pode fazer algo a respeito. É clamar: Senhor, abre os meus olhos para ver Jesus. Senhor, não me deixe perder. Não me abandone. Senhor, não me deixe ser daqueles que não te reconheceram como Salvador, como Senhor. Ou um ou outro. Mas uma coisa é certa: depois de um discurso desse da parte de Jesus, nós não podemos ficar apáticos. Nós não podemos ficar como se, normal Jesus falar todas essas coisas, eu não preciso responder nada. Precisamos sim. Porque se esse discurso é verdadeiro, como é que nós estamos vivendo a nossa vida do jeito que estamos vivendo? Como é que nós continuamos amanhã a fazer as coisas da mesma maneira? Será que nós deixamos a fonte de vida eterna? Ou nós ainda estamos cultivando: Jesus, para onde eu vou? Eu permaneço aqui, eu não quero alimentar somente o meu corpo, que o meu corpo morra, que o meu corpo seja destroçado pelas feras no Coliseu, porque eu sei que mesmo assim, no último dia o Senhor vai me ressuscitar. Se eu morrer é lucro, mas se eu viver é Cristo. Fique de pé se você quiser.